Boa noite, boa noite. Bora dar continuidade à nossa aula de técnica de programação. E hoje a gente vai ver algumas coisas um pouco mais interessantes em relação às aulas passadas. O que a gente vai ver hoje é a questão do input do usuário, certo? Eu vou mostrar para vocês algumas funcionalidades, alguns recursos que dá para vocês utilizarem aqui no Java, justamente para pegar dados ou pegar input, né, de dado do usuário. Ele pode inserir o número, ele pode inserir o nome, enfim, alguns inputs básicos, certo? Então vamos criar uma classe, vou criar uma nova classe, né, Java, botar input básico, vou pagar aqui, e eu vou criar, né, o nosso método principal, que é o public static void main. Para isso eu vou usar o atalho psvm e apertar o botão tab. Tudo bem? Eu mostrei esse atalho em algumas outras aulas passadas, certo? Então vamos lá. O primeiro input, gente, que é o mais básico de todos, é o scanner. O scanner, eu mostrei um pouco dele na aula de, eu acho que variáveis, certo? Não, não, desculpa, foi de controle, controle de fluxo. E o scanner, basicamente, ele é o quê? Ele é um objeto que vai ter a funcionalidade de pegar inputs do usuário. Pode ser no console do Java, pode ser de um arquivo de texto, pode ser de qualquer outro arquivo que ele estiver lendo, né, contanto que o programa consiga ler aquele arquivo. E ele é chamado da seguinte maneira. Eu costumo fazer da seguinte forma, ó. Eu vou digitar scanner, posso digitar apenas scan, segurar Ctrl e apertar espaço, certo? Quando eu faço isso, ele aparece para mim, olha, o Java, ele me sugere, aliás, o NetBeans me sugere essa classe bem aqui, o scanner, aí entre parênteses está java.util, certo? Vou apertar Enter aqui e vocês vão perceber que o Java ele vai colocar o meu import do scanner bem aqui, ó, em cima do NetBeans e ele vai completar para mim com a classe scanner, certo? Bom, então, a gente pode dar um nome, né, para o nosso scanner. Vou dar o nome de S. E para a gente criar nosso scanner, né, na memória do nosso computador, ele tem que ser inicializado. Para ele ser inicializado, a gente faz o seguinte, igual a new scan, né? Aí eu posso apertar Ctrl espaço de novo, ele vai aqui me sugerir, ó, scanner, certo? Quando apertar Enter, gente, ele vai completar com a palavra scanner e vai surgir um monte de outras opções bem aqui, certo? Bom, essas opções é basicamente formas que eu posso passar parâmetros para aquele scanner. Mas beleza, que parâmetros serão esses? O parâmetro que eu posso passar geralmente é um arquivo de texto, eu posso passar o console do Java, certo? Eu posso passar alguma fonte de dados, né? Fora texto, fora console, eu posso passar de algum outro pro- programa, né? De terceiros, enfim. Tudo depende de como é que está vindo dessa fonte de dados. A gente vai trabalhar, no caso, agora com o console do Java, certo? Mais para frente eu posso até mostrar para vocês algumas outras funcionalidades que a gente pode adicionar ao scanner para ele ler dados, tudo bem? Então eu vou selecionar essa primeira opção aqui, vou apertar Enter e bem aqui dentro do parênteses eu vou botar system.in, certo? Lembrem de botar o system com S maiúsculo e também o scanner, né? Ele é com S maiúsculo. Lembrem que o Java ele faz distinção de letra maiúscula e minúscula, certo? E o que seria esse system.in? Gente, o system.in nada mais é do que o console de vocês. O console de vocês é essa janelinha bem aqui embaixo, olha. Quando eu executar meu programa, essa janelinha ela vai permitir com que você passe informações para o programa que vocês estiverem criando, certo? Beleza, como é que eu passo essas informações? Eu posso fazer o seguinte, ó, só para ficar um pouco mais, digamos assim, ter um feedback do nosso programa, né, quando a gente for executar ele, eu vou usar o System Out Print, né, ó, é SOUT, a botão Tab, ele faz o System Out Print, e eu vou botar um aviso para o usuário que estiver usando aquele programa. Vou botar digite um número, certo?
Quando eu fizer isso daqui, o meu programa ele vai mostrar para o usuário no console um aviso, digite um número. E aquele usuário ele vai ter que digitar o número, certo? Então, esse número que ele está digitando, eu posso guardar dentro de uma variável inteira, né? Eu posso botar int número, vai ser igual a s, ó, s ponto. Bom, vocês podem ver que aqui tem uns métodos chamado next alguma coisa, next alguma coisa, next alguma coisa, certo? O que seria esse next alguma coisa? Bom, next em inglês significa próximo, certo? O que significa esse próximo? Significa que o meu scanner ele vai ler o próximo valor que estiver no meu console, certo? Como eu estou dizendo para o usuário digitar um número e eu suponho que ele vai digitar um número e não uma letra, certo? Que senão vai dar erro no programa, porque eu não estou tratando letras, eu posso utilizar o next int, né, para ele ler o próximo número que for digitado. Se eu botar next int bem aqui, ó, o que vai acontecer quando chegar nessa linha? Quando chegar nessa linha, o programa ele vai dar uma pausa, certo? Porque ele vai esperar que aquele usuário digite um número inteiro no meu console e aperte Enter, certo? Quando ele apertar Enter, o número que ele digitou vai ser armazenado nessa variável bem aqui, certo? Na variável número. Bom, e com isso, para a gente ter um resultado, né? Bora fazer o seguinte. Vou botar de novo o meu atalho SOUT e eu vou botar o seguinte aviso, ó. O número digitado foi, eu vou dar um espaço e fora das aspas eu vou botar mais o meu número, certo? Ó, rodando aqui o programa, botão direito, né, para quem não se lembra, Run File ou executar arquivo, vai aparecer, provavelmente vai aparecer um aviso aqui, ó, digite o número, eu posso clicar bem aqui no meu console e digitar um número. Ó, o número, eu escrevi errado, mas tanto faz. O número digitado foi 10, certo? Então, vocês podem ver que funcionou corretamente, né? Eu digitei um número, esse número foi para dentro dessa minha variável número e depois eu mostrei, né, um aviso com aquele número digitado, certo? Então, assim, a partir daqui vocês podem ter ideias, né? O usuário pode digitar dois números e eu posso mostrar a soma, pode digitar, sei lá, uma palavra e eu mostrar a palavra toda em letras maiúsculas, em letras minúsculas, tem como fazer isso, certo? Talvez a gente já volte para a questão das strings, quando eu for explicar sobre tipos de variáveis, tudo bem? Bom, assim como também, gente, vocês podem perceber que se eu rodar de novo o programa e digitar uma letra, ó, ele vai dar um erro, certo? Ó, ele vai dar vai disparar uma exceção e ele vai botar um input mismatch exception, certo? Esse erro ele acontece quando o quê? Bom, esse erro geralmente acontece quando você tenta passar um valor para uma variável que não seja daquele tipo da variável, né? Como vocês podem ver, eu criei um número do tipo inteiro e eu estou querendo passar para ele uma palavra, letras, enfim. Qualquer tipo de coisa que não seja um inteiro, o Java provavelmente vai me lançar um erro de mismatch, que no caso, em português, traduzindo bruscamente, seria tipo diferente, né? Não dar match, no caso. Ah, tudo bem? Então, por exemplo, se você quisesse guardar uma palavra, por exemplo, uma string, você poderia usar o s ponto, next line, certo? O next line, vou apagar, eu vou só comentar aqui o seu nome e ao invés de número eu vou botar nome, né? O next line, gente, de ler tudo que for digitado na linha que o usuário inserir os valores, certo? Sendo que é uma string, então, basicamente o programa vai aceitar qualquer coisa, número, letra, frases, enfim, só que ele vai guardar com tipo string, tudo bem?
Tudo bem? Então, line, ele lê string, int ele lê inteiro, booleano ele vai ler booleano, double ele vai ler números reais, enfim. Aí sim a gente bate na questão dos tipos de variáveis, que eu expliquei também na aula passada, certo? Os tipos de variáveis, gente, eles são muito importantes vocês terem bastante controle sobre isso. Por quê? Porque pode ocorrer que você está escrevendo programa com um tamanho muito grande, uma complexidade muito alta. Se você não tomar cuidado com os tipos de variáveis que você estiver mexendo, pode chegar uma hora que você queira transformar uma string em um número ou vice-versa e acabe dando erro, certo? Porque você não está sabendo trabalhar com tipo de variável. Então, por exemplo, se eu quisesse transformar determinados tipos em outros, eu posso, né? É o que eu vou mostrar para vocês agora. Ó, vou criar uma outra classe bem aqui. Não, não vou criar uma outra classe, não. Eu vou comentar esse trecho de código que eu acabei de fazer. Gente, para comentar um trecho de código, você pode selecionar todo o código que você quer comentar e fazer o seguinte: segura Ctrl, Shift e aperta C, certo? O que que vai acontecer? Isso é um atalho do NetBeans que vai comentar todo o código de vocês e não vai ser executado quando vocês rodarem esse código aí. Tudo bem? Bom, ah, beleza. Então, como é que funciona as conversões de tipo, né? Gente, dentro do NetBeans tem chamadas os parsers. O que que significa esses parsers? Os parsers nada mais são do que mecanismos que a gente pode utilizar para transformar um determinado valor em um tipo de outro valor, né? Então, por exemplo, olha lá, string, vou fazer um exemplo para vocês. String x é igual a 2, né? Dessa maneira aqui. Para quem não se lembra, na aula de variáveis eu expliquei. String, gente, são tipos que vão guardar frases, que vão guardar letras, que vão guardar caracteres, certo? Então, esse 2 aqui para gente pode ser um número, mas para o computador ele é, digamos, como se fosse uma palavra, como se fosse um caractere. Ele não tem aquele valor numérico 2 para o computador que ele pode utilizar para somar com outro 2, por exemplo, e dar o resultado de 4, né? Então, por exemplo, vou botar int y igual a 2 também, e eu vou botar um systemoutprint x mais y, né? Esse exemplo aqui é um clássico exemplo, né, de uma soma de string com inteiro, e ele vai dar o valor 22, certo? Ele vai dar o valor 22 por quê? Porque se você somar caractere com valor numérico, o que que vai acontecer? O que que o programa vai fazer? O Java, ele vai pegar tudo que tiver de caractere, tudo que tiver de número, e ele vai somar e somar, no caso, ele vai concatenar, ele não vai somar, entenderam? Ele vai juntar um valor com o outro no final e vai transformar tudo aquilo em uma string só. Então, como é que funciona isso? Basicamente é o seguinte, ó, vai chegar, eu tenho dois aqui, eu tenho dois no, caractere, e eu tenho dois números, certo? Bom, e aqui é o computador, digamos, nesse quadrado aqui. Se eu pegar esse 2, quando eu pegar esse 2 aqui e ele for rodar, né? Não estou conseguindo movimentar, pera aí. Quando eu pegar esse 2, ele vai criar lá na memória. Quando ele for rodar com esse outro 2 que ele vai criar na memória, o que que vai acontecer? Ele vai somar os dois, mas ele não vai dar 4. Ele vai pegar esse 2 numérico bem aqui e ele vai simplesmente juntar com outro 2. E esse vai ser o resultado, certo? Agora, se eu tivesse um outro 2 numérico, aliás, desculpa, ele vai juntar com o resultado e ele vai transformar esses dois aqui em uma string chamada 22, certo? Ele vai transformar numa string chamada 22.
Tudo bem? Beleza. E se eu tivesse mais uma terceira variável bem aqui, numérica também, chamada com 2, e eu fosse somar esses dois aqui? Mesma coisa. Esse 2, ao invés de somar com 20, com o valor 22, como a gente conhece, né? Ele iria pegar e juntar com essa outra string, concatenar, porque isso daqui acabou virando uma string também, né? Acabou virando texto. E ele vai pegar esses dois, esses três dois, né? E vai transformar em uma outra string chamada 222, certo? Beleza. Mas e se a gente quiser fazer com que o primeiro 2, que no caso é uma string, né? Servisse como se fosse um 2 numérico para ser somado com y e virar 4. Bom, a gente pode usar o parse, né? O parse a gente usa da seguinte maneira: eu vou criar uma terceira variável chamada z, e esse z ele vai receber o 2 caractere transformado em número, né? Então eu vou escrever, olha, integer.parseInt, ó. Se eu escrever integer, apertar ponto, vocês vão ver que vai ter um monte de coisa, né? Digitem P, que vocês vão ver que ele vai botar parseInt, certo? O que está acontecendo aqui? Bom, aqui ele está pegando o meu caractere, né, 2, e ele está transformando o caractere em número. E, consequentemente, esse número, que vai passar a ser um tipo inteiro, vai ser armazenado no z, certo? Eu armazenando no z, aquele z vai conseguir transformar esse meu 2 aqui em um número inteiro. Então, por exemplo, se eu substituir aqui o x, ó, pelo z no meu sistema outprint, o nosso resultado vai ser aquele que a gente espera, né? Que é o 4. Tudo bem? Certo? Aí, beleza. E se eu fizer da seguinte maneira? Desculpa. Então, esse basicamente é o parse. Então, por exemplo, outros parses que existem é o parse de booleano. Ó, boolean.parse boolean. Nesse parse boolean, o que, que ele aceita? Ele aceita string chamada true, que é o verdadeiro, ou string chamada false, certo? Existe também, comentar essa linha, existe também o double.parseDouble, onde ele aceita strings com números decimais, com casa decimal, certo? Lembrando, gente, a separação da casa decimal tem que ser feita por ponto, né? E não por vírgula, tudo bem? Se vocês botarem vírgula, vai dar erro aqui quando vocês forem fazer o parse do número, certo? Ah, bom, isso basicamente. E vocês podem ver também outros passes que existem, né? Se eu não me engano, tem um. Deixa eu ver se tem character. Ponto. Não, character não tem. Float. Float tem passo também. Ó, o passo float, que também. O float trabalha também com números reais, só que ele armazena valores menores que o double, certo? Então, basicamente, se vocês forem consultar a documentação desses parses aqui, eles existem em vários outros tipos, não só esse que eu estou mostrando para vocês. Mas o importante é vocês pegarem o conceito de que o parse, o que que ele faz? Ele pega valores que estão guardados em forma de caractere e transformam para aquele determinado tipo que vocês desejam. Tudo bem? Então, basicamente, esse é a parte de parses, certo? De conversão de variáveis. Então, bora fazer uma jogada bem aqui, ó, só para mostrar para vocês como é que funciona. Se eu tiver uma variável x, y e z, sendo que o z e o y é 2, né? E o x, ele é um caractere 2. Se eu fizer dessa forma, bem aqui, ó, x mais y mais z. Qual vocês acham que é o resultado? É pergunta de prova, né? Qual vocês acham que vai ser o resultado que vai sair bem aqui, né? Bom, seguindo a explicação do Paint, gente, vocês podem inferir que o resultado vai ser o quê? 2, né? Mais 2, mais 2. Mais esse 2, mais 2, mais 2 vai ser, rodando aqui, vai ser o 222, como eu expliquei para vocês, né? Por que isso acontece? Bom,
A explicação é simples. Vocês se lembram daquelas expressões aritméticas que tinha no ensino médio? Em que, sei lá, tinha um número mais, aí tinha um parêntese, é, tipo assim, tinha um número vezes, né? Vezes essa expressão bem aqui, ó, certo? Vocês se lembram que o parêntese, vocês têm que resolver primeiro o que tem dentro do parêntese porque é prioridade para a expressão, né? Tudo bem? Então, por exemplo, 1 mais 10 vai dar 11, né? Aí depois, vezes 2 vai dar 22, certo? Se não tivesse parêntese bem aqui, vocês iriam resolver primeiro a multiplicação, que é 2 vezes 1, 2, mais 10, 12, certo? Novamente, é, se tivesse dessa forma bem aqui também, geralmente a gente resolve da esquerda para a direita, né? É como o Java, ele resolve aqui da esquerda para a direita. Então ele vai pegar o meu x, que é um caractere, certo? Vai somar com y, que é um número, caractere com número, como eu falei, vai acontecer o quê? Ele apenas vai concatenar os valores. Então vai dar 22 aqui, e esse 22 ele vai vir como caractere, e não como valor numérico, certo? Esse 22 vai vir como caractere, e sendo caractere, com mais um outro número que é o 2 do z, caractere com o número dá o quê? Uma concatenação também, né? Então ele vai concatenar também o valor do z. Então vai ser o 2 concatenado com 2 concatenado com 2, que vai dar 222. E se eu fizesse assim, gente? Y mais z mais x, né? Y mais z mais x. Qual vocês acham que seria o resultado aí? Bom, o resultado, explicando da esquerda para a direita, né, como o programa ele vai ser executado, ele vai somar o 2 numérico do y com o 2 numérico do z, somando 2 numérico com 2 numérico, aí sim vai dar o quê? 4, certo? E o 4 numérico somado com caractere, número com caractere vai acontecer o quê? Vai concatenar, né? E ele vai concatenar o 4 dessa expressão com o 2 e vai dar o quê? 42, certo? Tudo bem? Então tomem cuidado com isso, gente. Quando vocês forem escrever o programa de vocês, tomem cuidado com isso. Caso vocês estejam trabalhando com muitas variáveis e quando vocês forem mostrar algum tipo de valor para o usuário fica muito complexo, utilizem os parênteses, né? Por exemplo, eu vou voltar ao que estava antes. X mais Y mais Z, né? Beleza, eu quero que quando chegar nessa parte bem aqui, ele some o 2 com 2 e dê 4, né? Então, para isso, vocês poderiam utilizar o parênteses bem aqui, ó, certo? Aí o que que vai acontecer? Isso daqui nada mais é que uma expressão matemática, né, como vocês conhecem, e o parêntese vai ter prioridade aqui. Então o y e o z vai ser somado, porque eles são valores numéricos, vai dar 4, e após ele virar 4, ele vai ser concatenado com 2 e vai dar o valor, né, 24, porque o 2 está aqui na frente, tudo bem? Ó, certo? Então, isso daqui foi, no caso, a aula de parser e também a aula de input, certo? Tudo bem? Próxima aula a gente já vai ver a questão de vetores e estruturas de repetição, que são muito importantes. E logo depois que vocês aprenderem isso, vocês vão aprender a questão de funções e depois pronto, fechou. A partir disso vocês vão conseguir escrever uma variedade de programas aí. Tudo bem? E claro, para quem quiser explorando mais na frente, né, fica à vontade aí. Bom, até a próxima aula e valeu!